Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Olho do Mundo, o primeiro livro da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. O Olho do Mundo é uma publicação de 2013 da Editora Intrínseca e tem tradução de Fábio Fernandes. A Roda do Tempo ganhou uma adaptação feita pelo Prime Video, que inclusive foi o motivo pelo qual eu decidi ler os livros. Eu assisti as duas primeiras temporadas e decidi voltar um passo atrás e ler os livros. Infelizmente, essa adaptação foi cancelada pelo streaming após a terceira temporada, o que me deixou bastante triste, porque eu gostava bastante. Mas eu confesso pra vocês que eu ainda espero que a série seja salva, se não pelo Prime, mas por algum outro streaming, porque é uma série que tem bastante potencial para melhorar cada vez mais. A Roda do Tempo é uma série de 14 livros, todos eles já foram publicados lá fora, mas aqui no Brasil a gente só tem até o momento 8 livros publicados. Inclusive isso me deixa um pouco apreensiva, porque se vocês forem, sei lá, em sites como a Amazon, no estante virtual vocês vão achar porque é sebo, mas em sites de livrarias, sei lá, se vocês entrarem numa livraria física, vocês muito dificilmente, eu acho que vão encontrar os livros da Roda do Tempo em formato físico disponível. Não sei o que tá acontecendo, tá? Não estão tendo reimpressões dos volumes antigos. Então, se vocês acharem em formato físico na Amazon, por exemplo, vão ser os últimos, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, tá? Eu espero que, sei lá, se vocês estiverem vendo no futuro, isso já tenha mudado. Mas tem disponível em e-book e o e-book tá sempre muito caro. Isso me deixa um pouco apreensiva porque lá atrás, quando a Leia, por exemplo, desistiu de Mistborn, começaram a surgir esses mesmos sintomas. Os livros físicos começaram a sumir, se encontrava em sebo por um valor muito alto, os e-books por um preço muito alto. Posteriormente, a Leia cancelou, né, a publicação. E a Intrínseca, quando ela é perguntada sobre essas publicações, ela não responde nada. E assim, tá, eles parece que anunciaram o 9º livro pra 2025 ou 2026, se eu não tô enganada, mas eu acho que foi 2025. Mas e os anteriores? E as publicações dos livros anteriores? E as republicações? Inclusive, né, a Intrínseca já foi muito boa em anunciar livros que eram do catálogo deles e que estavam tendo adaptações. Eles faziam jackets para os livros ou lançava já direto com uma capa baseada na adaptação. Então, assim, eles faziam muito isso. Chegou a acontecer isso com o primeiro volume de A Roda do Tempo, mas era uma parceria com a Amazon, então só tinha vendendo no site da Amazon. Eu não entendi por que eles não aproveitaram o hype da série, porque querendo ou não, a série gerou um hype, principalmente na primeira temporada, para poder divulgar os livros e trazer um público maior. Então, isso me deixa um pouco apreensiva. Inclusive, essa resenha é uma tentativa de que mais pessoas conheçam a série A Roda do Tempo e que a Intrínseca veja o potencial dessa série de alta fantasia que eles têm na mão e volte a fazer publicações mais regulares desses livros, do jeito que essa série de fato merece. O sistema de magia aqui é muito interessante. Aqui a gente tem um poder chamado de poder único, que é composto de uma parte feminina e uma parte masculina. Há milhares de anos atrás, tanto homens quanto mulheres podiam manipular esse poder único e eles eram conhecidos como Aes Sedai. Só que durante a guerra contra o Tenebroso, que é o grande vilão aqui, algo aconteceu que provocou uma ruptura do mundo e afetou a parte masculina do poder único, levando os homens Aes Sedai à loucura. Então, a partir dessa ruptura, qualquer homem que consiga manipular esse poder único passou a perder o controle. Então, se eles tocam essa fonte, eles vão aos poucos enlouquecendo e podem até causar grandes catástrofes. Com o tempo, essa ruptura do mundo foi virando lenda. Uma dessas lendas diz que na medida em que as forças do Tenebroso forem se reerguendo, vai surgir também um poder capaz de destruí-las. O dragão será um homem capaz de manipular esse poder único
e que, segundo essa lenda, ele vai ter o poder de derrotar o Tenebroso. Ao longo da história, vários homens, capazes ou não de tocar a fonte do poder único, se proclamaram o dragão renascido. E assim, alguns deles chegaram a causar guerras, outros foram esquecidos, mas no caso dos que podiam de fato tocar essa fonte do poder único, eles eram amansados pelas Aes Sedai. Amansamento aqui é quando elas impedem que esses homens toquem essa fonte do poder único e que eles enlouqueçam. E assim elas evitam também que eles causam catástrofes, porque eles ficam descontrolados e ficam muito poderosos. Então é muito fácil alguém assim perder o controle. Eles ainda podem sentir essa fonte depois desse amansamento, mas eles não conseguem tocar ela de fato e acessar esse poder. O livro começa com um vilarejo bem isolado chamado Dois Rios sendo atacado por Trollocs, criaturas que servem ao Tenebroso. Os moradores desse vilarejo acabam tendo a ajuda de uma visitante que chega ali muito recentemente, que é a Aes Sedai Moiraine, e o guardião dela, Lan, e conseguem espantar esses Trollocs. A Moiraine tá em Dois Rios pelo mesmo motivo que os Trollocs. Eles estão interessados em 3 jovens específicos que o padrão da Roda do Tempo parece se tecer em volta desses 3. São eles o Hand, o Perrin e o Mat. O Tenebroso tá atrás dos 3, provavelmente para matá-los. A Moiraine acredita que um deles pode ser o dragão renascido, mas quando o livro começa, ela não sabe qual deles de fato é, então ela não deixa isso claro pra eles logo de cara. Ela só fala, olha, os Trollocs vieram aqui atrás de vocês precisam ir embora para as pessoas ficarem seguras. Também temos outros personagens aqui que, segundo a Moiraine, vão ser importantes para o padrão. A Egwene, que é uma menina que está estudando para ser sabedoria, mas que no momento em que a Moiraine aparece, a Moiraine percebe ali que ela pode tocar a fonte do poder único e ela decide então ir com a Moiraine para Tarvalon para treinar para ser uma Aes Sedai. Temos aqui também um menestrel, que é o Tom Merrilin, e a Nynaeve, que é a sabedoria de Dois Rios. A Moiraine convence todos eles, com exceção da Nynaeve, a irem com ela para Tarvalon, onde eles vão estar seguros do Tenebroso. A Nynaeve vai reaparecer na história um tempinho depois, tá? Então não fiquem preocupados, porque ela vai sim ser uma personagem importante aqui, só que diferentemente da série, né, da adaptação, ela reaparece aqui um tempinho depois, mas ela continua tendo esse mesmo papel central. E aí, gente, é a clássica história de fantasia de um grupo fugindo do mal e se deslocando por um território, tá? A gente já viu isso em várias outras histórias. E aqui, se você não assistiu a adaptação do Prime Video ou nunca leu nada, não faz a menor ideia de qual desses 3 garotos é o dragão renascido, eu te recomendo não ler a sinopse do livro. Eu fui ler ela depois, depois que eu já li o livro, e ela fala de cara qual deles é. Então assim, eu te recomendo ler o livro sem acessar a sinopse que tá disponível, né? No caso, como é um livro que a gente não acha mais em formato físico no momento da gravação desse vídeo, não lê a sinopse que tá no site da editora, não lê a sinopse que tá no Scooby, que é a mesma, porque você vai tomar spoilers. Eu acho que, por mais que o Robert Jordan não esconda essa informação da gente, a série do Prime Video, inclusive, acaba até escondendo isso um pouquinho, embora ela deixe ali pistas. O Robert Jordan, se você prestar atenção, você consegue ali perceber qual desses 3 pode ser. Embora os outros 2 são importantes também, tem um deles que a gente consegue ver mais indícios que pode ser esse herói aí prometido, né? Esse dragão renascido. Mas eu acho que o ponto alto dessa história é ir descobrindo junto com ele. E a sequência final em que ele descobre que ele é o dragão e consegue acessar esse poder único é toda muito espetacular. Então eu acho que é legal pro leitor descobrir essa informação junto com o personagem. Inclusive é uma das minhas sequências favoritas do livro. Esse livro tem algumas semelhanças com O Senhor dos Anéis. Eu acho que em alta fantasia e em fantasia de modo geral, isso acaba não sendo tanta novidade assim, né? Porque o Tolkien foi um dos responsáveis por popularizar o gênero. Mas eu tô falando
essa informação aqui pra vocês porque eu acho que O Olho do Mundo vai agradar tanto quem é fã de Senhor dos Anéis, como pra quem não gostou muito da leitura dos livros de Senhor dos Anéis, por achar a história muito arrastada e muito descritiva, né? O Tolkien, eles estão caminhando ali, o Tolkien vai descrever uma pedra. Eu gosto muito disso, mas eu sei que tem gente que não gosta. Eu acho que vocês podem gostar de O Olho do Mundo até mais do que de O Senhor dos Anéis. Porque por mais que tenha essa mesma questão deles se deslocarem por um território, e tem alguns momentos sim no livro que é monótono, né? Eles só estão andando e tentando entender o que está acontecendo. O autor insere informação o tempo todo ali e insere alguns momentos de ação. E isso faz com que ele consiga alternar muito bem momentos em que a história é mais parada com momentos em que a história é mais ágil e tem mais ação. Então eu acho que pode ser uma alternativa aí para quem não gostou desse aspecto em O Senhor dos Anéis, porque ao invés de ficar descrevendo as coisas com detalhe, ele vai ir dando informações e você só percebe que ele fez isso mais pra frente na história. O Robert Jordan aqui, ele foi muito genial, porque ele pegou elementos que vêm de Senhor dos Anéis de um jeito que ficou completamente dele na história, assim. Talvez se você não estiver atento, você nem perceba essas similaridades. Então acho que o que ele está fazendo aqui não é copiar uma obra que já existe, é usar coisas que o Tolkien criou e que acabaram se tornando arquétipos da fantasia de um jeito muito único, muito diferente. Ele readaptou algumas coisas, mas ele deixou ali sim uma homenagem pro fã mais atento conseguir perceber do que ele estava falando. Algumas semelhanças que eu identifiquei, e aqui eu vou pedir licença para ler no meu roteiro, para eu não esquecer de nenhuma, foram: a primeira é a clássica, um grupo de pessoas fugindo do mal e se deslocando pelo território. E aí, se a gente considerar que os personagens que vão aparecer pelo meio do caminho, vai ter uns personagens que vão se desencontrar, isso também tem os Senhor dos Anéis, que vão ficar pelo meio do caminho e vão ter adições a esse grupo também. Se a gente for contar todos esses membros, os que aparecem depois, os que saem todos juntos de Dois Rios, esse grupo tem exatamente 9 membros. Mesma quantidade de membros da Sociedade do Anel. Por vezes, a Moraine vai exercer aqui o mesmo papel que o Gandalf exerce em O Senhor dos Anéis. Então, ele é um guia. A Moraine também é um guia para esses personagens aqui. Ela, como Gandalf, às vezes vai aparecer e reaparecer para poder ajudar. Ela vai resolver os problemas com magia. Então, assim, ela é o Gandalf dessa história. O passado do Lan lembra muito parte da história do Aragorn, e que eu não vou falar o que é, mas eu achei bastante similar às histórias dos dois, ou parte dela. Os abandonados, que são os Aes Sedai, que passaram pro lado do tenebroso e se corromperam com esse mal, isso eu achei bastante semelhante à história dos 9 reis, que aceitam os anéis de poder e acabam se corrompendo e viram reféns do Sauron, viram reféns do Um Anel. Tem um momento aqui em que alguns personagens vão ser perseguidos e que essa sequência de perseguição, a forma como o autor descreve, me lembrou muito a fuga do Frodo do Condado. Essa perseguição aí. E tem um personagem aqui que vai ter acesso a um artefato maligno que aos poucos vai minando meio que a força vital dele. E ele vai ficando até meio descontrolado e dependente desse artefato. Muito parecido com a sensação que o anel causa, né? Causou no Gollum, acaba causando um pouco no Frodo. E o anel vai também um pouco minando a força, né? Das pessoas que foram portadoras desse anel ao longo do tempo. Entre outros, tá, gente? Eu tenho certeza que tem referência aqui que eu nem percebi. E tem algumas que depois da leitura eu não anotei e esqueci de citar. Mas tem bastante similaridades. Eu gostei muito da escrita do Robert Jordan e achei a capacidade dele de criar um mundo complexo e com tantos elementos. Então tem magia, tem intriga política, tem um herói prometido, sabe, tem de tudo. Tem um pouquinho ali, ele encosta ali num romance, então assim, tem de tudo. Eu achei isso fascinante. Eu gostei muito que ele não esconde informações do leitor. Claro, deve ter algumas, eu li só o primeiro livro, que ele escondeu. Mas já nesse primeiro livro, a gente recebe um volume gigantesco de informações, né? É um livro de
mais de 800 páginas, se não me engano. Em alguns momentos durante a leitura, eu me questionei por que eu estava recebendo determinadas informações naquele momento, porque afinal de contas é uma série de 14 livros, mas quem já está mais avançado na série ou quem já concluiu, já falou que isso tem um motivo. Essas informações que ele dá pra gente tem um porquê. Eu amei o livro, eu vou continuar, é claro, nessa jornada aí longa de 14 livros. Eu espero que a Intrínseca publique os livros que faltam aqui no Brasil e melhore também a forma como ela vem publicando e republicando os livros anteriores, porque eu quero terminar essa série em português e eu gostaria muito de ter os livros em formato físico aqui na minha coleção. Se você gosta de alta fantasia e de fantasia épica e tá sentindo falta de publicações recentes aí desses gêneros aqui no Brasil, A Roda do Tempo é uma excelente recomendação para vocês. Pelo amor de Deus, vamos ler A Roda do Tempo para ver se a Intrínseca assim acorda para a vida e volta a republicar esses livros aqui e finaliza essa série, porque eu estou em pânico já. Isso eu tô só no primeiro livro. Quem já leu O Olho do Mundo, me conta aqui embaixo nos comentários o que achou. Só toma cuidado pra não dar spoilers dos próximos livros pra mim, porque eu ainda não li. E não dar spoilers pra quem não leu, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos fã de fantasia. Se inscreve aqui no canal e convida aí também os seus amigos a se inscreverem aqui. Vamos ajudar aí o canal a crescer cada vez mais e alcançar novos leitores, principalmente de fantasia, que é o meu gênero favorito. Te convido a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. Se for comprar livros ou qualquer outra coisa, por favor, utiliza os meus links de afiliado que também ficam aqui embaixo. Dessa forma vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e a gente se vê num próximo vídeo.